Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, o texto que lemos retrata a história relatada por um anônimo. Alguém na história, alguém que em determinado tempo era apenas um copeiro do rei. Quando nós falamos em Neemias, é interessante nós olharmos para o quadro, a situação histórica que ele estava e onde acontecem estas coisas, qual o propósito e o porquê. Neemias, ele era o copeiro do rei, era alguém que era filho de judeus, que havia nascido na Babilônia e agora servia ao rei da Pérsia. Porque o povo de Jerusalém é levado cativo para a Babilônia no ano 589 a.C. por Nabucodonosor. E no ano 539, o rei da Pérsia, Ciro ou o Dario, ele invade e em uma noite, segundo o profeta Daniel, ele conquista a cidade de Babilônia. E mata o filho de Nabucodonosor e então assume a cidade e assume a nação da Babilônia. 2 anos depois, ele faz cumprir as promessas de Deus referidas por Isaías, quando no ano 537 ele permite e manda que os judeus voltem para Jerusalém, levando os utensílios sagrados do templo para reconstruir o templo. E com ele vai Zorobabel, o sacerdote, e com ele tem a permissão do rei para levar 50.000 judeus para restaurar e reconstruir o templo, e possivelmente ali a cidade de Jerusalém. Mas ele não consegue concluir toda a reforma do templo. E 13 anos antes de Neemias aparecer, surgir, no 7º ano do reinado de Artaxerxes, ele manda o profeta, o sacerdote Esdras, para voltar a Jerusalém, para completar a reforma do templo. E com ele leva mais 17.000 pessoas. E Neemias, ele trabalhava ali na corte, ele conhecia, sabia das decisões que eram tomadas, e Neemias sabia de toda essa história. Ele sabia que no ano 537 havia Zorobabel voltado para Jerusalém, mais 50.000 pessoas. E agora, 13 anos antes daqueles dias, ele sabia que o rei Artaxerxes havia liberado para que Esdras voltasse a Jerusalém e levasse consigo mais 17.000 homens, 17.000 pessoas, para concluir toda aquela obra. Nós estamos falando de um período de 79 anos, 80 anos, e estamos falando aqui também de 67.000 pessoas que voltaram, mais aqueles que estavam lá. Então Neemias aqui, eu imagino que quando ele pergunta para o seu irmão, porque de fato era o seu irmão e mais alguns amigos, ele diz: como está o povo, como está Jerusalém? Ele imaginava que talvez a resposta fosse: olha, está tudo bem. Aquelas 67.000 pessoas que voltaram, aqueles 2 sacerdotes que voltaram, eles restauraram o templo, o povo está adorando a Deus, o povo está feliz, olha, está uma maravilha, está tudo indo de bem a melhor. Jerusalém está formosa, mas a resposta que ele recebeu não foi essa. A resposta foi: o povo está em miséria, a cidade está destruída, os muros estão fendidos e as portas dos muros que foram arrancadas ainda não foram consertadas. Jerusalém, eles falam assim: a província de Judá está abandonada. O profeta Jeremias, quando relata esse quadro no capítulo 5, ele diz: as nossas terras são habitadas por estrangeiros e as nossas casas estão sendo habitadas por estranhos. Então a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Quando ele escuta essa resposta, veja que Neemias era alguém que estava próximo do rei. E ele era alguém que conhecia as diplomacias, as questões diplomáticas, as questões de acordos, de
negociações, de estratégias, ele devia ouvir muitas decisões, muitas conversas. Ele talvez havia recebido ali junto com o rei muitas outras muitos reis que vinham, corpos diplomáticos que vinham de outros países para conversar, e com certeza ele estava ali servindo estas pessoas. Era um conhecedor de muitas coisas, mas quando ele escuta, quando ele tem conhecimento da situação que estava lá, ele fica triste e diz: eu sentei e chorei. Aquele famoso senta e chora, que é tão conhecido nosso. Queridos, ele não esperava ouvir essa resposta. O seu coração ansiava em ouvir uma resposta positiva. Olha, o povo havia voltado. O povo, depois de 50 anos que estavam sendo cativos ali na Babilônia, Ciro libera esse povo, Dário manda o povo voltar, ele liberta todos os prisioneiros da Babilônia. E agora, voltando toda aquela quantidade de pessoas, voltando os sacerdotes, ele esperava que tudo estivesse bem, mas não estava. Não estava tudo bem. Então ele se entristece, porque a questão de Jerusalém não estava em pessoas que pudessem trabalhar. Não, a questão de Jerusalém estava na oração que ele faz, porque ele se entristece, ele chora, ele jejua, fica sem comer. Então ele ora a Deus e fala: Senhor. Ele conhece Deus e ele é reverente para com Deus. E ele inicia uma oração falando: ó Deus, Deus dos céus. Exatamente como Jesus fala: Pai nosso que estás no céu. A oração de Neemias, ela tem elementos da oração que Jesus nos ensina. Uma oração que, primeira coisa, reconhece Deus, o soberano, o Deus dos céus, o Deus grande, o Deus que nós tememos a Ele. Então Neemias, ele diz: ó Deus. Ele se dirige a Deus, porque ele olha para a cidade e vê que a cidade não poderia ser restaurada pela força dos braços daqueles homens, mas primeiro era necessário que o povo se consertasse com Deus. Era primeiro necessário que houvesse o perdão do pecado deles. Era necessário primeiro que alguém fizesse uma confissão, que alguém confessasse os seus pecados. A questão não era levantar muros, a questão não era colocar portões na cidade, a questão era um acerto do povo para com o seu Deus, era o arrependimento. Então ele diz: ó Deus, e ele diz: tu és fiel à tua aliança, tu és fiel e guarda a tua aliança com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. É interessante que aquele homem que havia nascido na Babilônia, filhos de judeus, passado já mais de 100 anos, aquele homem, ele conhecia Deus e também conhecia as promessas de Deus. Então ele diz: Senhor, tu és fiel, e o Senhor tem aliança com este povo, e o Senhor fez promessas de que amaria e de que cuidaria desse povo. O Senhor escolheu esse povo para ser teu. Então ele diz: tu és grande, nós te tememos e tu és fiel, porque o Senhor guarda as tuas alianças. A tua aliança está sempre diante do Senhor. E então ele suplica a Deus. Ele diz: Senhor, ó Deus, olha para mim e ouve a oração que eu faço de noite e dia em favor dos teus servos, o teu povo, Israel. Veja bem, ele poderia ir lá no rei e falar assim: rei, empresta aí uns construtores, uma das tuas empresas aí de construção, de restauração. Vamos levá-la para Jerusalém para a gente consertar a cidade, para a gente restaurar a cidade, porque as coisas ainda estão difíceis lá. Ele teria acesso ao rei, e nós entendemos que ele tinha intimidade com o rei, ele tinha uma certa amizade com o rei. Porque depois ele vai à presença do rei e ele faz um pedido para o rei, e inclusive ele aconselha o rei nas decisões que o rei deveria tomar, quando ele fala das cartas. Mas ele não faz uso disso. Ele não vai buscar força física, ele não vai buscar ajuda de pessoas, mas ele se dirige a Deus. Ele se dirige a Deus, reconhece a soberania de Deus, ele sabe das promessas de Deus, mas ele ora não é por si. Ele ora pelo povo, e ele diz assim: ouve, Deus, a oração que eu faço noite e dia. Não é dia e noite. Noite e dia quer dizer porque eu não tenho tempo para orar, estou orando o tempo inteiro. Para mim, noite e dia é a mesma coisa, porque eu estou orando por este povo. E aqui ele usa uma palavra interessante, ele diz: pelo teu povo.
E quando ele diz assim, pelo teu povo, ele está falando pelo povo de Jacó, pelo povo de Israel, pelo povo que o Senhor jurou que guardaria, que daria a terra, pelo povo que o Senhor escolheu para ser teu, o bichinho de Jacó, teu povo. É interessante como ele faz uso das palavras de Moisés, quando Deus fala, Moisés, o teu povo que tu tirou do Egito, e Moisés diz, o teu povo que o Senhor tirou com a tua mão forte do Egito, e Deus fala, Moisés, eu vou matar esse povo, e Deus fala assim, o teu povo que tu tirou, se tu matar aqui no deserto, o povo vai achar que o Senhor não teve poder suficiente para conduzi-los por esta terra, pelo deserto. Teu povo. O povo quando é bonzinho é nosso, mas quando é ruim é dos outros, é sempre assim, é teu, não é teu. E aqui ele diz, o teu povo, é o povo que o Senhor escolheu, é o povo que o Senhor tomou para si. Eu estou orando por este povo, eu não estou orando por mim, é por eles, e eles são teus. Alguém poderia falar assim, será que Deus esqueceu das suas promessas, do seu povo? Não, Deus não se esquece de nada. Mas é necessário que o homem reconheça e entenda que Deus é Deus. É necessário que nós entendamos que nós somos o povo de Deus. E é necessário que nós entendamos que nós temos que orar pelas causas do povo de Deus. A gente precisa entender o que está errado. A gente precisa buscar a Deus em oração para saber, Senhor, o que eu tenho que fazer. Me dai-me a direção, mostra-me o que eu devo fazer. E Neemias, ele orou, ele ficou triste, chorou, jejuou e buscou a Deus. E a oração dele não foi por si, não foi para Deus lhe dar uma estratégia. De imediato na oração dele foi pelo povo que estava lá, pelos outros. Até parece uma história de um homem que estava no céu, que é rei por natureza, e que estava no céu e de repente nos viu pecando, sofrendo aqui na terra, e ele disse, então eu vou lá na terra e vou viver lá, e vou ensiná-los e vou morrer na cruz por eles. É um problema deles, mas esse problema me incomoda. É um sofrimento deles, mas esse sofrimento me leva lá para que eu possa salvá-los. A história de Neemias é muito parecida com Jesus. Percebe? Neemias estava no castelo, Susana, casa do rei, sossegado. Aí de repente ele tem uma notícia de que o povo estava em vergonha, que o povo estava como escravo, que o povo estava sofrendo, que Jerusalém estava destruída. Então ele fica triste. Eu vou lá, eu vou orar. O que é que eu posso fazer? O que temos feito diante do problema dos outros, da miséria dos outros, do sofrimento dos outros? Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu tive na minha vida, quando eu conversando com algumas pessoas e falando assim, vamos ajudar tal pessoa, ela está passando uma situação difícil, vamos juntar cestas básicas e vamos levar para aquela pessoa. E havia uma pessoa de uma determinada igreja que falou assim, não, que é isso? Ele está assim porque Deus quer, deixa ele. Se você for ajudar ele, você vai atrapalhar a obra de Deus. Não ajuda não, deixa sofrer. Como se o problema dos outros fosse só dos outros. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, vamos orar vamos lá na casa de fulano e vamos orar por aquela pessoa. Ah, não oro não. Eu só oro se Deus mandar. Se Deus falar no meu coração, aí eu oro. Às vezes a gente encontra pessoas desse jeito, mas Neemias não era assim. Neemias se incomodou com o problema dos outros. Ele sofreu com a miséria dos outros. E a atitude dele foi automática, ficou triste, se comoveu e buscou a Deus e orou por aquele povo. Então ele diz, Senhor, ouve a oração que eu faço noite e dia por esse povo, pelo teu povo. E aí ele faz uma confissão, porque em toda oração tem confissão, né? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos inimigos. É difícil a gente orar e não pedirmos perdão. É difícil a gente orar e não estendermos o perdão, como nós lemos aqui o texto de Mateus 18, 21 e 22, de Pedro. Devo perdoar quantas vezes? Então ele diz, temos procedido de modo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, e nem os juízos. Aquele povo havia pecado 3 vezes. Primeiro, porque eles desobedeceram os mandamentos, lá do Êxodo 20. Não adorarás outros deuses, não se prostrarás diante de outros deuses, guardarás o sábado, não terás outros deuses diante de ti, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás, honrarás pai e mãe. Os mandamentos.
Os mandamentos que ele se refere são os mandamentos primordiais, os primeiros. E ele diz assim: nós não obedecemos os teus mandamentos. Nós temos corrompido os teus ensinos, as regras e as leis. Ele diz também que nós não temos guardado os estatutos. Estatutos são toda empresa, inclusive as igrejas quando abrem tem um estatuto que diz quem somos, como devemos ser e para que existimos. Quando abre-se uma igreja, o estatuto social é Igreja Presbiteriana Memorial de São Paulo, de natureza religiosa, sem fins lucrativos. E aí vai descrevendo tudo o que temos que fazer: servir a Deus, pregar o Evangelho, viver conforme os nossos ensinos, conforme a Bíblia e conforme os catecismos. Tem toda uma regra que nós temos que obedecer. Isso chama-se estatuto. E o povo tinha uma regra, eles foram escolhidos por Deus. Eles tinham que servir a Deus, eles tinham que viver para a glória de Deus. Eles tinham que proclamar o nome de Deus, eles tinham que viver na terra felizes, glorificando a Deus, guardando todas as ordenanças de Deus. Mas eles não obedeciam esses estatutos, deixaram os estatutos, as regras. Como tinham que viver? Sejam santos, porque eu, o vosso Senhor, sou santo. Regras. Estatutos, o texto que li aqui do dízimo, todas as vezes que forem à casa do Senhor, eles tinham que levar ofertas, regra, estatutos. E também tinha os juízos que ordenaste por meio de Moisés. Juízo é julgamento. São leis que se você não fizer, tem pena. Deuteronômio 28. Se vocês atentarem para as palavras que hoje eu vos ensino, então vocês serão benditos, vocês serão abençoados. E aí vem uma infinidade de bênçãos, 15 bênçãos, 15 promessas. Mas se vocês não obedecerem, são 63 maldições. Do versículo 15 até o final do capítulo 28. Aí diz lá: se você obedecer, a tua terra produzirá. A vaca do teu rebanho produzirá. A tua esposa será próspera, terá saúde, terá filhos. Olha, a vinha vai produzir e vai ser uma produção fantástica. Você vai ter saúde, tudo vai bem. Isso são juízos. Ele diz: nós desobedecemos os mandamentos. Nós não temos mais o Senhor como único Deus. Nós não te adoramos como o Senhor queria que nós adorássemos. Nós já não sabemos nem por que existimos. Somos um povo aí qualquer e nós vivemos de qualquer jeito, segundo os nossos costumes e segundo os costumes deste mundo que vivemos. Então ele confessa esse pecado. Então não foi o fato deles voltarem para Jerusalém que tudo ia ficar legal, não. Às vezes a gente faz coisas erradas, tem consequências. A gente tem que parar um pouquinho e refletir por que está indo errado. Mas eu estou na igreja, eu estou bem, olha, eu trabalho, mas eu fico doente, mas o dinheiro não dá, mas o vizinho briga comigo, o carro quebra, né? Bati o carro, e tem tanta coisa que está errada, tanta coisa errada. Por quê? A gente tem que parar. Não é simplesmente ser crente, não. Nós temos que consertar a nossa vida com Deus. A nossa vida tem que estar no altar de Deus. Nós temos que andar conforme os mandamentos, conforme o estatuto e conforme e ciente dos juízos de Deus. É simples. Ah, pastor, então vai dar tudo certo. Não sei. Mas a gente tem que obedecer. A gente tem que observar os mandamentos, estatutos e juízos. Nós temos que parar para refletir sobre as nossas vidas. Se em algum momento nós estamos fora dessas regras, dessas determinações, então nós temos que parar, porque o povo voltaram, eles foram libertos pelo rei da Pérsia, voltam para casa, levam os utensílios do templo, reconstrói o templo, mas cadê a glória? Tinha lá a reforma do templo, mas não tinha glória. Ainda continuava em desprezo e em vergonha e a cidade destruída. Então Neemias ele ora. Ele confessa o pecado. Ele diz assim: nós somos pecadores, nós desobedecemos. Mas o verso 8 e o 9, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: Senhor, lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês transgredirem, eu vos espalharei entre os povos. Se vocês transgredirem, Números 26, 33. Se vocês me desobedecerem, então eu vou espalhar vocês entre os povos.
E vocês serão, na verdade é Levítico 26:33. Se vocês não andarem em conformidade com aquilo que eu tenho determinado, eu espalho vocês. Ele diz assim no verso 33, espalhar-vos-ei por entre as nações e desembaiarei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Olha o que Deus está falando. Eu vou espalhar vocês e vou tirar a espada da bainha e vou colocar atrás de vocês. Então quer dizer que quando Deus nos espalha, quando nós não estamos em comunhão com Deus, a vida não dá certo. Não dá certo porque o próprio Deus, ele desembainha a espada. É como o nordestino tira a peixeira da bainha e sai correndo atrás de alguém e machuca e fere. Então Deus diz assim: eu desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Essa é a aliança de Deus. Aliança por quê? Porque isso ele determinou como regra. Porque isso é promessa dele. E é isso que acontece quando nós desobedecemos a sua palavra. As coisas não dão certo. Pode até parecer que está certo, mas não estão certas. E você sabe disso. Porque Neemias, ele olhou para a cidade, ele viu lá a cidade, ele viu o povo, contaram para ele, e ele sabia que não estava bem, porque a espada de Deus ainda estava desembainhada, porque aquela cidade ainda não estaria no momento certo, eles não estavam fazendo as coisas certas. Então ele ora e fala: Senhor, nós tememos a Ti, nós sabemos quem o Senhor é. Mas o verso 9 ele diz, mas, coloca aqui uma condição, porém, ou então, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deuteronômio 30, do verso 1 ao 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 30, do 1 ao 5. Ele diz: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordardes delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os seus povos, dentre os quais havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais a possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicarás mais do que a teus pais. É a aliança de Deus. E Neemias conhecia isso. Ele sabia que isso estava diante de Deus. Então o povo havia pecado e foi espalhado na terra. Mas o povo estava agora, ele estava confessando esse pecado. O povo estava se confessando, o povo estava buscando a Deus. Então ele diz, há uma promessa. Há uma bênção para aqueles que reconhecem Deus, para aqueles que se voltam para Deus, para aqueles que atentam para os mandamentos, para os estatutos e os juízos de Deus. Pensam. Então ele confia, ele fala, ele traz a presença de Deus, o juízo de Deus, o juízo pelo povo, por causa do pecado. E então ele intercede pelo povo. A última parte da oração de Neemias, ele diz no verso 10, estes ainda são teus servos, e o teu povo que o Senhor resgatou com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ele empresta as palavras de Moisés. Este ainda é o teu povo, que o Senhor resgatou com mão forte, com poder. Assim como você, eu, fomos resgatados com mão forte do Senhor do poder de Satanás, das garras de Satanás, da condenação eterna, do inferno, para sermos dele, para sermos os seus filhos, para sermos o seu povo. Então ele diz assim, estes, mesmo tendo pecado, eles são teu povo.
eles são da descendência de Abraão. Eu sempre lembro aqui da oração de Josafá, quando Josafá se coloca diante de Deus e diz: Senhor, lembra-te da promessa que fizeste ao teu amigo Abraão, de que nos daria essa terra para sempre, de que habitaríamos nela. Tu por acaso não és o juiz de toda a terra e em tua mão não está todo o poder? Josafá reconhece quem é Deus. E aqui Neemias, ele olha para a história porque ele era alguém que conhecia Deus. Ele era alguém que conhecia a história, ele conhecia a palavra. Mesmo sendo criado na Babilônia, mesmo sendo o copeiro do rei, mas era alguém que conhecia Deus, conhecia a palavra, as promessas e os juízos de Deus. Então ele diz: eles pecaram, eles estão lá em vergonha, eles estão sofrendo as consequências lá da humilhação, da escravidão. As mulheres são violentadas, os velhos são desrespeitados, os nossos pais foram enforcados e os nossos jovens têm que trabalhar nos grandes moinhos, as crianças têm que carregar lenha. Olha, é uma vergonha, nós temos que comprar o nosso pão com dinheiro e a água que bebemos temos que comprar, e quando saímos para procurar comida no deserto, os ladrões do deserto vêm e nos prendem, nos matam, abusam de nós, nos vendem como escravo. Era a situação que Jeremias descreve em Lamentações. Mas Neemias diz: mas são teu povo, estão sendo judiados, estão sendo escravizados, mas são teu povo, eles te pertencem. Quando nós vemos alguém, irmãos, que está numa situação difícil, não seja juiz. Esse povo pertence a Deus. Quando teu irmão, você vê o seu irmão sofrendo, quando você vê alguém da igreja passando tribulação, perseguição, lembre-se que essa pessoa tem um dono, ela é de Deus. A gente tem que ter cuidado, mas também nós temos que ter a consciência de que nós somos de Deus. E quando nós pisamos na bola, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós afrontamos a Ele, nós somos castigados. E é necessário que haja reconciliação, porque Deus, Ele não poupa o seu povo. Não, tem castigo. Porque assim como um pai castiga o filho, Deus açoita e castiga aqueles a quem Ele ama. Então, se Deus nos ama, se nós somos de fato os escolhidos e os filhos de Deus, se nós não andarmos como Ele quer, nós vamos padecer, vamos sofrer para chegarmos onde Ele quer que nós cheguemos. Então Ele diz: eles ainda são teus. Eles estão lá sofrendo, mas são teus. Estão escravizados, mas são teus. Que o Senhor tirou com a tua mão poderosa lá do Egito e fez uma promessa a eles. E a promessa que o Senhor fez a eles, a realidade havia sido feita ao teu amigo, o nosso pai Abraão, de que essa terra é nossa. Aí no verso 11 ele diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos. Olha, ele diz assim: escuta a minha oração, mas escuta também a oração deles lá. Ouve a oração deles, dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ele estava falando do rei. Meus irmãos, nós precisamos entender que tudo o que temos que fazer na vida tem que ser feito através da oração. E as nossas orações têm que ter adoração, tem que ter confissão, tem que ter súplica e tem que ter reverência. A oração de Neemias é uma oração muito parecida com a oração que Jesus nos ensina, mas é uma oração que buscava a bondade e a misericórdia de Deus, uma oração de intercessão pelo povo. Neemias estava sossegado, ele poderia continuar lá na casa do rei, vivendo a sua vida. Tinha um bom salário, era uma pessoa de confiança, era alguém que tinha livre acesso de ir e vir, estava muito bem. Mas ele se preocupou com alguém que estava longe, sofrendo, prisioneiros, escravos, vivendo em vergonha. Pois bem, tem muita gente aí fora também que está sendo ainda prisioneiros do pecado, vivendo em situação de miséria, que precisam ser alcançadas por Cristo. E o que temos feito? Qual tem sido as nossas orações por aqueles que estão às vezes em nosso lar, pelos nossos vizinhos, pelos parentes, pelos amigos, pelas pessoas que nós encontramos na rua que ainda não vivem em Cristo e não têm a sua vida ainda voltada para Cristo? Como nós temos agido dia a dia? Será que nós temos orado por essas pessoas? Será que nós temos dado testemunho? Será que nós temos às vezes até confessado o pecado deles em oração? Que não vai resolver muita coisa. Mas quando nós apresentamos a Deus em oração e em súplica, nós
clamamos a Deus pela bondade em favor daquelas pessoas? Quais têm sido as nossas orações? Ou será que nós temos orado assim, não tem mais jeito, isso daí já era, isso daí Satanás já cuidou, já pertence a Satanás? Não, nós não podemos julgar desta forma. Nós temos que amar, porque para Deus não existe perdido. Deus não perde nenhuma batalha, Deus não perde nenhuma guerra. Nós perdemos, Satanás perde, mas Deus ganha, e aos seus Deus vence por nós. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando abrimos as nossas bocas e falamos, não tem mais jeito, aquilo ali já era, não, vamos ter cuidado. E vamos falar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ouça a oração que faço noite e dia pelo teu povo, pelas pessoas que estão lá fora. Tenha misericórdia de mim. Ouça a minha oração e a deles. Isso, agora ele estava fazendo oração para se apresentar ao rei. Domingo a gente vai aprender um pouco sobre a resposta da oração de Neemias. As respostas das nossas orações. Então eu quero que os irmãos pensem um pouco sobre isso. Você está obedecendo os mandamentos do Senhor? Todos? Você está obedecendo os estatutos do Senhor? Você está ciente dos juízos de Deus? Porque existem bênçãos e maldições. Existem recompensas boas e recompensas não tão boas. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos viver como verdadeiros adoradores e intercessores. Homens e mulheres que confiam plenamente no Senhor e que ainda se preocupam com a causa dos outros. Que ainda se preocupam com o problema dos outros. Porque Cristo estava nos céus. E João diz que o Verbo se encarnou. O Verbo estava com Deus e era Deus. Mas ele se encarnou e viveu entre nós, como homem, para nos salvar. Ele poderia continuar nos céus, mas ele desejou vir à terra para se compadecer de nós. E quem somos nós? Somos melhores que Neemias? Somos melhores que Jesus? É preciso refletir sobre isso. Que Deus nos abençoe e sejamos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que se preocupam com as causas dos filhos de Deus, do povo de Deus.